Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa profecia bem específica que fala de um ciclo de 12 anos de transformação muito, mas muito intensa e que, segundo as fontes, está chegando agora no seu momento decisivo. A ideia é que estamos entrando nos últimos 4 anos de um período de desafios gigantescos. Pois é, essa frase já dá o tom, né? Ela basicamente diz que, por mais turbulentos que tenham sido os últimos tempos, o que vem pela frente promete ser ainda mais forte. É um verdadeiro ponto de virada, um momento que pede toda a nossa atenção. Para a gente entender esse cenário todo, nossa análise vai ter 5 partes. A gente começa com a energia de 2026, o tal do cavalo de fogo. Depois, a gente passa pela auditoria cósmica, entende o quadro geral com um ciclo de 12 anos, descobre o porquê de tudo isso na separação vibracional e, claro, termina com dicas práticas para a gente navegar por essa transformação toda. Então vamos lá. Para a gente conseguir entender o que são esses 4 anos finais, a gente precisa primeiro dar uma olhada na energia única que, segundo a astrologia chinesa, vai marcar o ano de 2026. Pensem nesse ano como uma espécie de prólogo, a abertura do ato final. E o que tem de tão especial nesse ano? É o que estão chamando de duplo fogo. Imagina só, o elemento fogo está tanto no céu quanto na terra. O tronco celestial é fogo. O ramo terrestre, que é o cavalo, também é fogo. É fogo em dobro. Isso cria uma energia de mudança radical, de uma velocidade absurda e, claro, de muita estabilidade. E o mais interessante é que a história nos dá umas pistas bem claras sobre isso. Essa mesma combinação energética acontece a cada 60 anos. Pensem bem, em 1966, a gente teve a Revolução Cultural na China, uma ruptura social gigantesca e, ao mesmo tempo, a corrida espacial a todo vapor. 60 anos antes, em 1906, foi o ano daquele terremoto devastador em São Francisco. Quer dizer, os eventos não se repetem iguaizinhos, mas a energia, essa energia de quebra e inovação ao mesmo tempo, ela volta com tudo. Bom, saindo do cavalo de fogo, a gente entra no segundo ponto. As fontes dizem que, ao mesmo tempo, está rolando um processo que eles chamam de auditoria cósmica. É um período onde tudo que foi construído em bases falsas vai ter que prestar contas. E essa metáfora é muito boa. Pensem num oficial de justiça universal, sabe? Um período de limpeza forçada. É como se o universo batesse na mesa e dissesse: chega, a conta chegou. Não tem mais como empurrar a sujeira para debaixo do tapete. A realidade vai ser imposta sem nenhuma paciência para desculpinha. E como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Bom, primeiro, o fim das máscaras. Líderes, empresas, tudo aquilo que não for verdadeiro vai ser exposto. Negócios que pareciam sólidos, mas que eram só castelos de areia, vão simplesmente desmoronar. No trabalho, tolerância zero para incompetência e falta de ética. E na vida pessoal, sabe aqueles relacionamentos tóxicos? Vai vir uma onda de sinceridade forçada que vai cortar o que não serve mais. Acabou a era do dinheiro fácil. Ok, até aqui a gente falou de 2026, mas agora vamos ampliar o zoom. Porque essa intensidade toda e essa auditoria, elas não são eventos aleatórios. Segundo uma das fontes principais, tudo isso é só o começo da fase final de um ciclo muito, muito maior e mais desafiador. E aqui está o coração da nossa conversa. A profecia que vem do Guia Tupã fala sobre 12 anos duros. Sabe essa sensação de pressão constante, de que o mundo está de cabeça para baixo há um tempo? Pois é, não é por acaso. Faz parte desse ciclo. E o ponto é, a gente já atravessou 8 desses anos. E é esse número que muda tudo. 4. Faltam apenas 4 anos. Depois de 8 anos de desafios que só foram aumentando, o ciclo está entrando na sua reta final. E esse é o período que dizem ser o mais crítico e, ao mesmo tempo, o mais transformador de todos. Então, o que esperar desse triênio final, de 2027 a 2030? Olha, as previsões são de que a intensidade vai chegar no pico. O ano de 2027 é apontado como o ápice de tudo. As fontes falam sobre a possibilidade real de apagões financeiros, de grandes baques no sistema global e de mudanças geopolíticas assim chocantes e radicais. Nesse cenário todo, 2026 serve como um aquecimento, a preparação para o grande final. Mas qual o sentido disso tudo? Para que tanto caos? É aqui que a gente entra na quarta parte, que traz uma visão mais espiritual. Essa pressão toda não é à toa, ela tem um propósito muito claro: forçar uma grande separação na humanidade. É a clássica história da separação do joio e do trigo. A ideia é que todos esses desafios globais funcionam como um grande filtro, um catalisador.
Eles forçam cada um a fazer uma escolha, a definir sua vibração. Não é sobre ideologia ou classe social, não. É sobre a energia fundamental de cada um. É a separação entre quem escolhe o caminho da harmonia e quem insiste em vibrar no conflito. E para onde vai quem escolhe o caminho da regeneração? O destino é o que chamam de Nova Terra. E olha, não é um planeta novo para onde as pessoas vão se mudar. É um novo estado de consciência aqui mesmo na nossa Terra. Um estado de existência baseado em paz, em regeneração, uma vibração mais elevada. E só quem for compatível com essa energia vai poder fazer parte disso. Então, no fim das contas, são dois caminhos, dois destinos se abrindo. De um lado, o da regeneração. Quem está nele permanece numa terra renovada e a partir de 2030 começa a sentir um alívio, o tal do refresquinho. Do outro lado, o caminho da expiação. E atenção, isso não é um castigo, é uma readequação energética. Quem continua vibrando no conflito é simplesmente realinhado para outros mundos que combinam com essa energia, para continuar seu aprendizado por lá. Certo, o cenário é intenso, a gente já entendeu. Mas e aí, o que fazer? Como passar por isso sem ser levado pela correnteza? A última parte da nossa análise é totalmente prática. É sobre a nossa estratégia pessoal para navegar essa transformação. E a principal dica é quase o contrário do que a gente imagina. Enquanto o mundo lá fora acelera, o segredo é desacelerar por dentro. Primeiro, a pausa estratégica. Antes de explodir, antes de reagir no automático, pare, respire, observe. Segundo, aterramento. Colocar o pé na grama, na terra, literalmente. Terceiro, equilíbrio interno. Se lá fora tá tudo pegando fogo, a gente precisa apagar o nosso fogo interno. E o mais importante, agir com autenticidade. Em tempos de auditoria cósmica, a verdade é o melhor escudo. E para quem sentir o chamado para se aprofundar, para continuar acompanhando essas revelações e se preparar melhor para o que vem por aí, as fontes que a gente analisou fazem uma recomendação bem direta e enfática. Se inscrevam no canal Código e Destino. Lá, esse trabalho de acompanhamento continua. E para fechar, fica essa reflexão. Se o mundo está passando por essa grande demolição para poder reconstruir algo novo, a pergunta que fica é: o que, na vida de cada um de nós, sejam crenças, relacionamentos ou hábitos, também precisa ser demolido para dar lugar a algo mais verdadeiro e sólido? A transformação externa é um convite à nossa transformação interna. Por isso que a numerologia cabalística é usada até hoje como uma ferramenta de autoconhecimento. O mesmo método que decifra textos antigos pode ajudar a gente a decifrar os nossos próprios padrões. A ideia é que nomes e datas de nascimento carregam uma vibração numérica que revela tanto os nossos dons quanto os nossos desafios. É como descobrir o nosso superpoder oculto. A jornada para decifrar o próprio mapa começa com essa reflexão. E para quem sentiu o chamado para essa jornada de autodescoberta, para quem ficou com aquela pulga atrás da orelha para saber o que o próprio mapa numerológico pode revelar, o primeiro passo está bem fácil. O link com mais informações está aqui na descrição.